Bem-vindos ao podcast Andragógica. Neste espaço, mergulhamos nas questões mais relevantes e desafiadoras que permeiam nossa sociedade, especificamente considerando o sistema de saúde. Hoje abrimos as portas para uma discussão crucial que muitas vezes permanece nas sombras: a problematização em sala de aula sobre o estigma e a discriminação enfrentados por pessoas com transtornos de saúde mental nos serviços de saúde. Em um mundo onde a conscientização sobre saúde mental está em ascensão, é fundamental explorarmos como essas questões se manifestam no ambiente da educação na saúde, da formação na saúde, moldando as perspectivas e atitudes dos futuros profissionais médicos. E então, junte-se a nós enquanto desvendamos as camadas dessa problemática, desafiando preconceitos e buscando soluções que promovam ambientes de cuidado mais inclusivos e compassivos. Então prepare-se para uma conversa envolvente e esclarecedora, onde meus alunos da turma 1 de Diversidade Étnica e Cultural na Medicina, do curso de graduação em Medicina da UFPB, relatam suas reflexões pessoais, reflexões em grupo, nessa turma, a turma 16 de Medicina da UFPB, e também de leituras que eles fizeram e que se entrelaçam para criar um panorama abrangente sobre a necessidade urgente de transformação. Este é o podcast Andragógica, onde a reflexão se torna a voz da mudança. A dinâmica desta nossa discussão se desenvolveu a partir de uma situação, problema que eu propus, pedi que meus alunos lessem um relato de uma paciente em primeira pessoa para a discussão em sala de aula. E a dinâmica, eu propus que fosse uma dinâmica de problematização. Eu vou ler agora o que foi colocado na narrativa da paciente. Então aqui eu abro aspas para a situação que foi proposta para a discussão. Então eu vou ler aqui a partir da primeira pessoa da paciente desta situação. Eu tenho 28 anos, sou solteira, negra, moro sozinha. Atualmente sou concluinte de graduação em enfermagem na UFPB. Há 4 anos tenho tido problemas de saúde mental. Este quadro piorou há 1 ano, quando comecei com queixas de preocupação excessiva que não consegui controlar, em uma grande apreensão de que minha mente ficaria em branco nas provas finais e que perderia a cabeça se continuasse tão preocupada. Tinha medo de não me sair bem no TCC, pois estava incapaz de me concentrar no trabalho. Meu sono estava perturbado e sentia muita tensão muscular. Além das crises, também tinha medo de sair de casa ou mesmo ficar sozinha em casa, de adoecer e não ter ninguém para me ajudar. Fui ao médico da Estratégia Saúde da Família pela primeira vez para falar sobre minha saúde mental há pouco mais de 1 ano. Senti que houve uma mistura de falta de respeito por parte do médico, que disse que era um simples problema de ajustamento por eu ter passado a morar sozinha e estar prestes a me graduar, pois não estava sabendo lidar com essa situação. Senti que minha condição fora deslegitimada, o que evocou sentimentos de vergonha e inadequação. Um dos médicos que vi, na verdade, zombou de mim, dizendo o que eu achava que eram minhas dores de cabeça, um tumor no cérebro,
Ninguém me levou a sério. A enfermeira disse que eu estava com aquele problema universal, ou seja, estresse. Há 2 anos perdi minha avó, que foi responsável pela minha criação após a morte de meus pais em um acidente de carro. Voltei a roer as unhas, hábito que havia deixado de lado há mais de 10 anos. Várias vezes fui à unidade de pronto atendimento com dor torácica ou dispneia, temendo que estivesse morrendo de infarto do miocárdio. Enquanto estava em uma enfermaria ortopédica por causa de uma fratura da perna, há 6 meses, fiquei tão ansiosa que foi solicitada uma interconsulta com o psiquiatra do hospital. A paciente que estava no leito ao lado do meu queixou-se à enfermeira porque não queria estar no mesmo quarto com a paciente psiquiátrica. Ao receber alta, busquei um serviço de saúde mental e recebi o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, ataques de pânico e agorafobia, sendo prescrito tratamento com venlafaxina de liberação controlada associada à psicoterapia de abordagem cognitivo-comportamental. Comecei a tomar o medicamento e busquei atendimento com um psicólogo, onde fiz estágio supervisionado anteriormente, mas não me senti confortável com a abordagem do profissional, abandonando o tratamento após a 2ª sessão. A orientação que eu tive, não gostei. Ele apenas ficou sentado lá, não me deu nenhuma ajuda. Quando consegui me forçar a ir pela 2ª vez à saúde da família, fui com apenas algumas frases em um papelzinho que passei para o médico. E eu escrevi neste papelzinho: estou lutando, não consigo sair de casa por mais que eu tente. Eu me sinto assim há vários anos, mas não aguento mais. Desta vez o médico foi muito compreensivo. Senti grande alívio de finalmente poder dizer como me sentia sem me sentir julgada ou rotulada de louca ou de histérica, e não poder exercer a enfermagem ou sequer me graduar. Ele disse que, apesar dos desafios, viver bem com ansiedade seria possível e eu desenvolveria resiliência, que seria um catalisador para uma automudança positiva em minha vida. Já li que o pânico também foi relatado como um problema das mulheres. Temo que esse problema possa comprometer minha empregabilidade futura, já que, além de ser mulher, tenho ataques de pânico que antigamente eram chamados de histeria, e posso não ser considerada confiável ou competente. Continuo percebendo que colegas de curso avaliam o pânico como uma coisa pequena, banalizando as crises e, na verdade, negando a existência de uma doença e a experiência de doença. Enquanto pessoas como eu temos que lutar para voltar a ser normais. Eu não sou louca, mas estou desviando um pouco do normal. Eu li que a incidência de transtorno do pânico é semelhante entre os grupos étnicos, mas os afro-brasileiros que desenvolvem esse problema têm um curso mais crônico, porém eu acho que essa cronicidade pode estar relacionada, em parte, à nossa maior relutância em procurar tratamento de saúde mental. Quando eu olho para as pessoas, não dou a elas a ideia de que algo está errado, porque não falo com ninguém, porque isso pode indicar que algo está errado comigo. Quando isso acontece, as pessoas não olham para mim da mesma maneira. Elas não falam comigo da mesma maneira. Elas nem me cumprimentam da mesma maneira. Elas me tratam como alguém que não querem ter por perto. Tenho muita confiança nos médicos, porque quando eu entro lá e falo para eles: olha, meu peito dói, meu ombro dói, estou com muita dor de cabeça, minhas costas doem, meu joelho e minha perna doem, eles só vão falar uma coisa: bem, você ainda tem venlafaxina? Eu tenho algumas amostras grátis aqui. E esse é o fim de tudo. Então, a confiança que eu tenho nos médicos vai se esvaindo cada vez mais.
Há 3 meses, voltando à unidade de pronto atendimento com dor na minha perna esquerda, na fossa poplítea, e uma sensação de rigidez no joelho, o plantonista que eu já conhecia me examinou e disse que era só um cisto de Baker e que eu estava nervosa, o que fazia pensar que era uma coisa grave, e me prescreveu um analgésico e eu voltei para casa. 2 dias depois o quadro piorou, surgindo edema e dor intensa no local da panturrilha, que também estava quente. O médico cogitou que eu estava com trombose venosa profunda. E isso era bem plausível, já que eu tomava contraceptivos orais e fumava. O ecodoppler revelou trombose venosa profunda em minha veia poplítea esquerda. Então, fui imediatamente transferida para o hospital e submetida ao tratamento com heparina de baixo peso molecular subcutânea associado ao antagonista da vitamina K via oral. O maior perigo de ter meus sintomas descartados na primeira ida à unidade de pronto atendimento foi que, uma vez que o médico acreditou que estava tudo na minha cabeça, ele não procurou outra explicação, mesmo eu tendo ficado muito tempo com pouca mobilização por causa da fratura da perna 6 meses antes. E aqui termina a narrativa, o relato da paciente. Então, a gente vai falar agora sobre a situação problema que foi apresentado. É uma situação problema que lida com a questão da estigmatização e a busca de ajuda psicológica para as pessoas em condição. Ela trata de uma pessoa de etnia negra, de 28 anos, que havia terminado o curso de enfermagem, estava passando por processos difíceis relacionados tanto ao curso dela, com relação ao TCC, quanto também sobre a história de vida da própria pessoa, que ela perdeu a avó, que era considerada a figura paterna e materna dela, e durante todo esse processo que foi sucedido, ela teve um processo de adoecimento, e como as pessoas que adoecem automaticamente buscam a figura do médico, e ela foi atrás de um médico. No entanto, a maneira como ele tratou a paciente deixou brechas e lacunas para o processo de melhora dela, o que resultou no agravamento da situação. Na situação em que ela foi atendida primeiramente, ela se sentiu totalmente perdida e não ouvida diretamente pelo médico, porque ele passou muito por uma conduta mais ou menos biomédica, focando em sintomas e sinais, buscando um tratamento, ao invés de conceber, né, a complexidade da situação que a pessoa vivia. Aí, a partir disso, ela ficou, entre aspas, né, com um sentimento de impotência e insuficiência, e a partir daí dificultou o acesso dela a outros cuidados médicos. Na situação que foi demonstrada, ela também foi para outros tipos de ajuda, como a psicologia, como também um segundo médico, e na situação do segundo médico, ela de fato percebeu que houve um tratamento diferente por parte do profissional médico, que conseguiu auxiliar ela de alguma maneira melhor, conseguindo entender os sintomas dela e chegando a um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado. Já na psicologia, ela percebeu também que a abordagem do psicólogo não foi muito efetiva para a melhoria do quadro dela, e juntando todos esses processos, a gente consegue chegar a uma conclusão de que há um despreparo dos profissionais de saúde, principalmente da figura médica, que é o que a gente trata aqui, com relação ao tratamento e ao processo de escuta qualificada de pacientes que sofrem, né, de um quadro de transtornos mentais, de doenças mentais. Isso se deve justamente ao processo de que o médico, ele é uma figura que está indissociável à sociedade, e com ele carrega preconceitos e estigmas que estão intrínsecos à atividade médica. Então, preconceitos como, por exemplo, das doenças mentais associadas a transtornos que são muitas vezes sonegados. Então, quando a pessoa chega com esse tipo de transtorno, ele não consegue, ele encara nessa realidade com preconceito e estigmas. Isso dificulta o processo de melhora da pessoa, né, do paciente. E além disso, né, também existe um modelo muito biomédico que privilegia a parte de sintomas associados aos sistemas e órgãos, né, gerais do corpo, né, como o coração. Então, se uma pessoa chega com a dor do peito, a gente supõe, né, que já se trata de algum problema cardiovascular e não interpreta aquilo como se fosse um possível problema de ordem mental ou psicológico. E ao mesmo tempo também, quando a gente condiciona algo como um problema psicológico, a gente já trata ele como se fosse algo um pouco menor em relação a uma patologia de uma estrutura normal do órgão.
ou seja, é um problema como se fosse uma histeria, como se não fosse nada de relevante para aquela paciente, reduzindo assim o sofrimento que aquela pessoa pode estar passando. Então a gente percebe que existe um despreparo do profissional médico, porque ele engloba preconceitos, né, da sociedade, e isso dificulta esse processo de tratamento. E a gente pesquisando aqui, né, sobre as possíveis soluções que dariam-se, né, a esse quadro, a gente percebe que o despreparo de profissionais que já estão formados para tratar dessas questões relativas à saúde mental, que se tornou muito bem evidente na época da pandemia, na Covid de 2020, esse despreparo com toda a situação, né, anormal que estava se enfrentando. Então a gente precisa disseminar, né, preparação de cursos, né, e palestras e campanhas de marketing que sejam específicas voltadas para esse público médico já formado, principalmente recém-formado, se a gente consegue mais ou menos mudar de maneira mais efetiva a mentalidade desses médicos com relação ao tratamento com esses profissionais, principalmente os profissionais que estão na atenção primária, que é a atenção que é a porta de entrada, né, para o processo de tratamento, e à medida que o trato dele, né, a seleção de palavras, o tratamento, o interesse dele para o paciente determina muito bem o processo de cura do paciente com esse tipo de condição. E além disso também a gente pensou na solução que seria colocar nas faculdades da grade curricular matérias que tratariam, né, dessa questão acerca de como abordar um paciente com um quadro, né, de ansiedade, como abordar um paciente com esse tipo de condições, de modo a não reduzir o sofrimento dessa pessoa e também a fazer uma abordagem melhor e mais efetiva, não excluindo, né, obviamente a doença, né, biomédica, mas ampliando, né, o pensamento, os horizontes sobre os possíveis sintomas, as possíveis causas, né, desse quadro que é apresentado pela paciente. E aí foi essa a nossa análise, né, finalizando aqui o quadro, a situação problema sobre estigma. Muito bem. Vocês também acham? Baseado na situação problema que a gente se deparou com a leitura do texto, a gente elencou que os pontos chaves e a pessoa saindo e a problemática, eles estavam voltados em alguns pontos centrais, que seriam a generalização do estresse como um sintoma universal e que apenas o estresse, não tem nuances e mudanças entre as pessoas, uma falta de atenção, principalmente na questão da atenção do médico e dos outros profissionais da saúde que estavam, quando ela chegou, procurando ajuda e etc. O cuidado apenas dos sintomas e não das causas que levaram até o quadro que ela se encontrava. Um julgamento prévio tanto dos outros pacientes como também dos profissionais e até mesmo o dela própria em relação ao que ela estava sentindo. O enquadramento dela apenas como uma paciente que precisava de cuidados em relação à sua saúde mental, desqualificando todos os outros sintomas que ela estava. Pode ser linkado, né, também em outras palavras, como a estigmatização da pessoa com a doença mental. Também a gente vê a relutância em procurar o tratamento da pessoa, do paciente, no caso, e isso faz com que ele se torne cada vez mais isolado, sozinho, sem o apoio. A gente viu na situação problema uma condição de doença que foi deslegitimada, que o profissional de saúde não considera realmente o todo e, como foi falado, apenas o foco nos sintomas somáticos, exatamente. E a gente conclui que houve uma falta de respeito por falta do médico, do profissional de saúde, para com o paciente. A paciente, ela estava com uma trombose, né, venosa, e simplesmente foi colocada no pacote do transtorno de ansiedade, e isso poderia levar à morte da paciente. Então, tá aí a importância de observar caso a caso, observar
voltando, né? Humanizar cada atendimento, porque aí não colocar todo mundo dentro da modinha da saúde mental aí que está em alta, e observar caso a caso. Cada paciente é único, não é porque o paciente que foi atendido anteriormente estava com transtorno de ansiedade generalizado em todos os aspectos, essa paciente ela também está da mesma forma. Acho que também tem que pontuar a questão que ela falou sobre a histeria ser principalmente associada a uma doença feminina, e que isso é muito colocado até hoje, principalmente essa questão da TPM, que mulher sempre é mais estressada, etc e tal, é uma coisa que se perpetua e que ainda é muito difícil de retirar essa visão que se tem com as mulheres, que são muito mais sentimentais, etc, que sempre são colocadas nessa questão mental, que sempre passa por problemas desse quesito. E também é importante lembrar que a pessoa com doença mental, com transtorno mental, ela só tem duas lutas. A luta dos sintomas que ela tem, né, do quadro que ela apresenta, e também a luta contra a estigmatização que ela enfrenta com a sociedade, até com a equipe médica, né, que a gente, né, acredita que deveria ser o local de maior acolhimento para ela, e não é. Então, isso faz com que, como a Yaskara falou, que ela tenha uma autoestigmatização, que ela rejeite o tratamento dela, que ela rejeite a condição dela. Isso também pode estar atrelado até às questões dos manicômios, em que as pessoas que tinham esse problema, elas eram vistas como pessoas fora da sociedade, assim, que deveriam estar reclusas, que faziam terapias, né, de tortura mesmo, como forma de tratamento. Então, esse estigma, ele reflete até hoje nessas condições. E aí a gente vê também a questão da teorização relacionada ao despreparo dos profissionais para o atendimento a esses pacientes, principalmente na atenção primária à saúde. Uma certa forma de negligência com o cuidado, que os médicos que não são da área muitas vezes não querem atender esses pacientes, ou por medo, né, como já foi falado, por se tratar de um quadro, entre aspas, de comportamento surpresa, de que não se sabe como o paciente vai agir ali na consulta, e então é realmente uma falta de preparo do profissional. E aí a gente vê a possibilidade da capacitação desses profissionais de forma com a educação continuada para toda a equipe de saúde, porque a gente sabe que é uma rede integrada do cuidado, e aliado a campanhas informativas junto à população, aos pacientes, aos profissionais de saúde, e formação de redes de apoio na comunidade, na vizinhança e junto com os familiares. Então, se deve sim promover ações das unidades de saúde, os cursos profissionalizantes, inclusive os de tecnologia leve, para um melhor acolhimento desses pacientes, dessas famílias. E no que tange a formação das redes de apoio, promover um envolvimento maior com as famílias desses pacientes, para entender a situação onde eles estão inseridos, como se dá a vivência, como se dá a sobrevivência, inclusive, naquela casa, nos aspectos básicos realmente de saúde, de alimentação, de educação, para que realmente haja esse cuidado integrado e promova uma melhor saúde no quadro geral do paciente. E acho que só ter uma intensificação dessas campanhas, porque elas já existem, mas principalmente em locais em que se sabe que existe uma maior incidência de pessoas que estão passando por algum problema, como por exemplo as faculdades, trabalhos de alto estresse, como o banco e tal, que tem uma alta incidência de pessoas que estão passando principalmente por depressão, ansiedade, um estresse muito elevado. Então acho que precisa dessa intensificação nesses locais. Outra área que é bem
estressante é o pessoal do call center, né? Sim. Então, foi considerada, inclusive, a profissão mais estressante do mundo, trabalhar com telefone, com call center. Então, poderíamos levar essa sugestão também para o pessoal que trabalha nessa área. Sim. Ou seja, as organizações de uma forma geral, privadas ou públicas, deveria haver um olhar, né, para o estresse, né, dos colaboradores, né, das pessoas, dos servidores da instituição. E também me uma coisa o cuidado não é só encaminhar o paciente para uma atenção psiquiátrica, mas o cuidado é em todas as esferas, desde um gestor sabendo lidar com uma situação assim, de uma empresa no caso, desde um médico da atenção primária também sabendo lidar com isso e não apenas encaminhando para a especialização e deixando o cuidado básico mesmo que se deve ter, como qualquer outra doença, outra patologia, se deve ter. Não é uma doença à parte, uma doença que tem que ser, né, só daquilo, uma doença que tem que ser trabalhada em conjunto. O médico clínico generalista, por exemplo, o médico de família e comunidade, ele pode atender pessoas nessas situações. Pode atender, pode prescrever também, se for necessário, medicamentos antidepressivos, né? Pode prescrever. Então a atenção primária é extremamente importante, né? Quando realmente a equipe tem um perfil, né, voltado para a medicina de família e comunidade, é extremamente importante como porta de entrada para essas pessoas. Né? E o clínico generalista, eu sou clínica generalista, e o médico de família e comunidade são, digamos, profissionais chaves no acolhimento dessas pessoas, né? E também podem até ter um impacto duradouro se esse acolhimento não for sensível, né, e apropriado. Procurar não ter um acolhimento e isso Sim. E, na verdade, ela tem uma doença grave que poderia evoluir com uma trombose venosa profunda, poderia evoluir com tromboembolismo pulmonar, com morte. Né? Então, veja que o preconceito, a discriminação e o estigma podem matar. Sim. Não podem? Literalmente. Exatamente. Bem, professor, em relação ao caso, a primeira sindicara que a gente conseguiu destacou foi que ela é uma mulher negra, universitária e mora só. Aí esses fatores acabam sendo meio que fatores de risco para ela, por ela ser mulher. Essa doença acaba tendo um peso diferente por ela ser considerada por vezes histérica, e também ela tem medo, né, de ser considerada inapta para o seu trabalho, de ser incapaz, já vem junto com toda a carga da mulher e associada ao estigma da doença mental. E também, por ela ser negra, né, ela comenta ser descendente de afro-brasileira, e geralmente quando eles têm esse quadro, acaba tornando crônico. Ela até fala, acho que esse quadro crônico é justamente por a gente não procurar o cuidado adequado. Isso foi algo que me chamou a atenção, assim. E também por ela ser universitária e mora só. É uma vivência que a gente vê e vive todo dia, sempre atarefada, com muita coisa para fazer, toda semana tem prova. E ela mora só, né, porque ela acaba tendo nenhuma rede de apoio próxima a ela. Ela até fala em algum momento que tem medo de adoecer, de cair, e não tem ninguém para ajudar ela. Então, isso tudo meio que acaba agravando o quadro dela. Deixa eu só, Raí, falar aqui, que você falou um aspecto bem importante também, que é a interseccionalidade. Ela é mulher, negra, né? E agora manifestando sinais de sofrimento psíquico, provavelmente cronificando, né? Então, e a falta de apoio social, né? Sozinha,
Então, isso é o que a gente chama de interseccionalidade. Então, é como se fosse um multiplicador do estresse que essa pessoa sofre. Só para sintetizar. E a gente pode observar dentro desse caso que ela passou por várias negligências profissionais procurando ajuda. Inicialmente, ela vai para a USF e lá ela tem contato logo com o modelo biomédico, que só foi a intervenção medicamentosa para ela e não buscou uma visão mais ampla, multifatorial daquilo que estava causando o problema dela. Inclusive, no primeiro médico que ela vai, né, ela fala que ela se sente desrespeitada e ela fala uma palavrinha, desvalorizada, alguma coisa assim. Ele não leva em conta o que ela fala e desrespeita a paciente. Não, desacredita a fala dela. Que é sinônimo do que você falou também. E essa falta de acolhimento lá, na busca de ajuda lá com o profissional, muitas vezes culmina, como foi o que aconteceu com ela, no abandono do projeto terapêutico. Ela vai abandonar o tratamento e só quando esse caso vai se agravar muito e ela já não consegue mais suportar, é que ela vai buscar outra ajuda, que foi o caso da psicóloga, certo? A psicóloga ela abandona, aí depois ela vai num serviço de atenção psicossocial. Isso. Aí o médico vai e passa um psicotrópico para ela. Isso vai se manifestando muito nas relações sociais também, dentro desse processo do abandono até a busca de novas ajudas. Por conta que ela passa o problema dela já estava tão mais avançado que ela passa a se auto-excluir da sociedade. Ela tem medo de como a pessoa está vendo ela tem medo e passa a pensar que esse grupo de pessoas não me querem por perto por conta que eu sou assim. E passa meio que criar barreiras e se auto-excluir e reverberando isso tanto na sua vida universitária, na sua vida de trabalho, que ela já estava quase se formando, e isso gera um medo maior ainda, dizendo que eu não vou ser capaz por conta que ninguém vai querer se relacionar comigo. É até a questão do trabalho, né? Ela pensa, será que eu vou também ser desacreditada pelo fato de ter tido esse transtorno, esse depressivo, né? E você disse algo também no sentido do estigma internalizado. Isso. Né? Você disse se enquadra bem no conceito de estigma internalizado. E ela passa a se autoculpabilizar e aí ela passa a manifestar a estigmatização em relação a ela mesma. Certo? Só para sintetizar o que você disse muito bem. Além de que fala também que parece que quando é posto a condição psíquica dela, os médicos passam a ignorar os outros problemas físicos que ela também pode ter, e só quer encaminhar para o psiquiatra, e não quer cuidar, não quer olhar e ver se tem alguma outra coisa que está acontecendo com ela, como aconteceu no caso. E ela fica desacreditada como se tudo fosse só problema da cabeça dela e que não tivesse mais nada, como se ela fosse só aquilo ali, tivesse nada não, mas tipo, isolada a ter apenas aquele problema e não outros, como aconteceu, né? E ela poderia ter morrido. Sim. Né? Eu até comentei ali no segundo grupo, que aí é quando a gente vê que o preconceito, a discriminação e o estigma matam, né? Podem matar. Em relação a essa parte, né, que ela foi negligenciada, tanto no aspecto de saúde mental, quanto também dos sintomas dela, né, que ele acabou deixando de lado e ela teve esse quadro que também tinha prestado atenção, era aqui destaque que ela usa de anticoncepcionais e como é associado, né, aos trombos. E também eu já juntei meio que tipo ela ser mulher e como isso era mais um fator de risco. Sim. Mais essa interação. Sim. Esses dados que vocês, isso aí se refere à pesquisa? Essa pesquisa? Vocês poderiam ler? Vitória, você pode ler pra gente? Eu posso, é porque eu tenho essa pesquisa aqui. Porque é a teorização, né? Muito importante a gente associar aspectos práticos com a teoria. Né? Tem algumas pesquisas que a gente achou. Tem uma que foi realizada nos Estados Unidos e aí ela comparou de pessoas que tinham depressão e como elas eram vistas, né, pela população geral. Interessante. Aí tem vários dados, é porque eu subi essa escada agora correndo. 50% tipo da população que não tem interesse em ter um trabalho, um relacionamento com pessoas que tinham depressão.
E isso varia em vários casos. E aí ele comparou com depressão e também esquizofrenia. Na esquizofrenia, 60% não tem interesse em ter um trabalho, um casamento, um relacionamento afetivo, uma amizade com pessoas que tinham essa doença. E aí a gente consegue perceber que é uma coisa que, mesmo com o tempo passando e aumentando os estudos em relação a essas doenças, conhecimento científico em relação a tudo e tal, esse estigma, ele continua. Então, ou seja, é uma coisa que cresce. De um lado, o conhecimento, mas só que esse apreço não muda, entendeu? A gente não tem esse melhor entendimento social realmente em si sobre a causa. E aí fica uma coisa muito biomédica realmente sobre esse tratamento e não se tem esse acolhimento realmente por parte dos médicos em si também e da população geral. Também teve um estudo aqui no Brasil que foi tipo semelhante, e aí ele é com pessoas esquizofrênicas mesmo, realmente. E aí um estudo mostrou que 70% dos entrevistados, eles achavam essas pessoas que tinham algum perigo em relação a se auto-machucar ou machucar os outros também. Então é uma coisa que exclui cada vez mais, especialmente a cada vez que você agrava tipo, esse diagnóstico, as pessoas elas chegam muito mais reclusas, assim, até igual ela falou também, que ela tinha muito medo de ser vista pelos outros e por isso ela se excluía também. E ela tinha medo também em relação ao trabalho dela, ela ser vista como histérica, justamente porque as pessoas não têm ainda o discernimento de como é realmente tratar esse diagnóstico e como é uma coisa, não é uma doença como qualquer outra, né? E o tratamento ele é visto como algo negativo, né? Porque a pessoa precisa usar um antidepressivo, precisa usar um tratamento assim e ser visto de maneira apática também pela sociedade. Sim. Então você falou um aspecto que ainda não tinha sido mencionado, que é a periculosidade, ou seja, a pessoa é vista como sendo, entre aspas, perigosa. Então, há um estigma nesse sentido, principalmente em relação às pessoas que têm diagnóstico de esquizofrenia e transtorno bipolar. Então, há essa ideia, quando na verdade já se sabe, já se comprovou que é mais frequente que essas pessoas elas sofram violência, elas sejam alvo da violência do que elas causando a violência. Porque às vezes aparece na mídia um caso isolado, né, esporádico, de que houve uma agressão, por exemplo, a um componente da equipe de saúde. E é uma questão isolada, né, que foi controlada, mas aí isso aparece na mídia. E aparecendo na mídia, isso piora ainda mais o estigma em relação ao risco, entre aspas, que essas pessoas representariam, né? Então isso é um mito também. Aí nessa questão ainda da pesquisa, um ponto que bem ter atenção é a questão da banalização das questões da mente. E que tem até no jornal da USP que um dos maiores problemas da ansiedade, assim como os demais problemas da mente, é quando as pessoas começam a enxergar como um sentimento qualquer que não vai precisar de tratamento, não tem valor e não precisa ser encarado com a devida seriedade. E só vai gerando tipo uma bola de neve que vai aumentando e pode culminar muitas vezes no suicídio, que é o ápice máximo dessa situação. E as pessoas só tomam ciência de que aquilo realmente era grave quando chega, infelizmente, ao fim. Quantos casos a gente não já viu, né? E existe um código de ética médico, né? Justamente, que prevê justamente a negligência, prevê tudo isso e fala quais são as consequências que vão ser levadas em caso de um médico oferecer algum agravo desse. E mesmo assim, a população médica se mantém distante de perceber esse tipo de equívoco que é tomado diariamente, tá? Essa ainda entra na questão da fatores socioeconômicos, né? Porque quando eu estava pesquisando, eu via no site da Organização Pan-Americana de Saúde, aí fala que 71% das pessoas não acessam serviço de saúde mental e em países de alta renda 70% são tratados, enquanto que de baixa renda apenas 12% são tratados. Ou seja, o fator econômico acaba disparidade na saúde, né? Acaba influenciando muito no tratamento e no cuidado dessas pessoas. E muitas vezes também às vezes essas pessoas de baixa renda não chegam nem a ser diagnosticadas, porque elas não procuram o serviço ou são totalmente negligenciadas. A gente já escutou em algum canto que
teve o caso até que eles meio que deixavam a pessoa isolada na casa, trancada num canto, aí essa pessoa não tem nenhum tratamento e acaba sempre... E até mesmo as artes e a mídia como um todo potencializa essa banalização, porque em todo filme, série, desenho, a pessoa que tem problema mental é caracterizada como uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, e isso reverbera justamente no convívio social da vida real. Um filme que teve alta bilheteria, que foi esse último do Coringa, né? Que foi do Joaquim Cruz, né, que era o protagonista. Então aquilo ali muitas vezes retrata o lado do sofrimento dele, da exclusão, mas também, por outro lado, pode induzir ao estigma na sociedade. Né? Então isso a gente vê vários. E até interessante em relação também. a essa questão econômica também, que Jamile comentou, que a gente percebe que no texto ela começa ainda atrás de uma APS, né? Então ela vai lá para ver o médico e tal, e ser redirecionada. E aí lá ela é totalmente negligenciada realmente. E é por isso que a gente percebe que muitas vezes as pessoas elas procuram ir logo em um ambulatório ou em um hospital e não passar e seguir realmente a ordem correta que a gente vê, porque elas acham que meio que é perda de tempo e que o médico ele não entende bem esse tipo de coisa. E realmente, quanto mais a gente deixa essa situação ela se ocorrer e prolongar, é mais comum que a população realmente pense esse tipo de coisa e não siga o fluxo realmente correto da atenção básica. E justamente por eles sempre procurar esses serviços de pronto atendimento, eles buscam mais a medicalização, né? Que a gente ensinou um modelo biométrico que ao invés de se manter na unidade básica de saúde e procurar outras estratégias de cuidado, quando ele tem esse efeito velcro no ambulatório, ele acaba ficando dependente de psicotrópicos e só fica indo lá buscar sempre mais. O fato de a pessoa ficar dependente de substâncias psicoativas, um problema a mais. E não tem um segmento, né? Não tem um cuidado de acompanhamento. Inclusive, a questão da mídia, que Raí tinha comentado, a gente tinha colocado como possíveis soluções. Seria a divulgação em mídias sociais e a respeito do tema, né? Para familiarizar a sociedade a respeito do tema e tentar diminuir um pouco essa discriminação. Até em novelas, em filmes, séries, porque é uma coisa que o pessoal assiste muito, consome muito. É importante você trazer esse tipo de coisa para o dia a dia aqui das pessoas, né? Para ter essa familiarização. Algumas telenovelas até abordaram, né? Mas, assim, abordaram de forma inapropriada. Pejorativa. Teve uma novela recente, 5 anos, que eu não lembro o nome, mas que a protagonista, ela sofria eletrochoque, a eletroconvulsoterapia, né? Então isso será que não aumenta o estigma? Né? Tem uma bem famosa também, que tem aquele Homem da Lua, também. Inclusive, também. muita gente usa esse termo como pejorativo no dia a dia. E um caso recente da realidade, acho que já foi esse ano, que foi uma jovem que ela se autoestimulou, a gente quando fala essas palavras, se for publicar, aí acontece a plataforma vai ver. Então ela se autoestimulou, né? E o que foi que contribuiu para isso? Além dela já ter um transtorno de saúde mental anterior que não foi bem acompanhado. O discurso de ódio das redes sociais. Vocês lembram desse caso, que é bem recente? A mãe apareceu clamando, né? Para que as pessoas deixassem de insultar, de injuriar a sua filha nas redes sociais. E os haters continuaram. Né? Então, terminou um desfecho fatal. E nessa parte das soluções, dois pontos que eu achei bem importantes, peguei até no site da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, é justamente a articulação e intersetorial com as instâncias de gestão, serviço de saúde e de diferentes setores. É justamente fazer uma ação multifatorial entre a Secretaria de Educação, Assistência Social, Justiça do Trabalho, que é muito importante também, cultural, entre outros. E outro é a promoção de ações de educação permanente com discussão ampliada para a produção do cuidado, treinamento e oficina de qualificação. Essa parte de treinamento
ter oficinas de qualificação, é justamente muito importante para colocar essa pessoa novamente no convívio social de maneira plena, que é o que a gente vê muito nas redes de atenção. Sim. Das pessoas com... Isso. Que é justamente oficinas de treinamento profissional, muitas vezes, que vão treinar essa pessoa a como se integrar, se reinserir no meio do convívio social. Muito bem, excelente. Tinha colocado outras soluções realmente que poderiam ser aplicadas em relação, por exemplo, a um apoio também os parentes da pessoa que tem a doença, porque a gente sabe que às vezes o que deixa a pessoa um pouco distante de ir até o médico e buscar um tratamento é porque os pais, a mãe, esses familiares, eles têm alguma coisa contra e acham que vai ser alguma coisa que pode levar a algo ruim, tem um preconceito realmente em relação a isso. E aí ter esse apoio dos médicos e da área da saúde isso também pode também ajudar com que tenha um melhor entendimento e uma adesão muito maior também ao tratamento. A gente colocou outras coisas, porque também em relação à educação, e um treinamento eficaz para a área médica especificamente, que deveria ter um porte melhor também em relação a esse tipo de ocorrência. E também buscar criar ações realmente sociais com base nas que ocorreram em outros países, tipo no Reino Unido, na Austrália, que já aconteceram e que realmente foi analisado que houve um benefício com relação a isso e que poderia ser utilizada para amplificar também aqui no Brasil com relação ao SUS a expor ainda mais esse tipo de situação. Os dados que eu falei meio que comprovam isso, porque traz que mais de 70% da população são tratadas nesses países, enquanto aqui a adesão é bem menor. Usar isso como base. E aí, em relação a essa aplicação mais prática, né, a gente também analisou um pouco em relação ao âmbito legislativo, em que poderia se realmente desenvolver leis que realmente busquem acabar com essa psicofobia e ajudar realmente a implementar coisas que busquem realmente não ter mais essa discriminação, né? E punir realmente um médico que cause um dano, porque é um dano muito importante que às vezes acontece e que machuca muito a pessoa e leva a uma situação muito crítica e que é importante que seja levado realmente a sério como um erro que deveria ser julgado assim. Sim, considerado muitas vezes crime, né? Porque a homofobia hoje é crime, né? Racismo é crime e isso contribui de certa maneira para fazer com que as pessoas pelo menos pensem, né? Pensem, mesmo que seja por uma razão errada, que é o medo de ser criminalizada, né? À medida que chegamos ao fim deste episódio inspirador do podcast Andragógica, quero expressar minha gratidão aos meus alunos da turma 16 de graduação em medicina da UFPB, na nossa turma de diversidade étnica e cultural da medicina, por embarcarem conosco nessa jornada de reflexão. A discussão participativa com meus alunos, revelou nuances profundas sobre o estigma e discriminação na atenção a pessoas com sofrimento psíquico em serviços de saúde. Fica claro que desafiar preconceitos e discriminação, assim como o estigma, e construir uma prática de atenção em saúde mais compassiva é um compromisso que todos nós, como sociedade, como profissionais da saúde e como futuros médicos devemos assumir. À medida que esses futuros médicos se confrontam com essas realidades, há uma oportunidade única de moldar um futuro mais inclusivo, onde a empatia, a alteridade, a intersubjetividade e a compreensão são a base do cuidado em saúde. No podcast Andragógica, acreditamos que a mudança começa com a conscientização e a discussão franca.
Estamos confiantes de que as experiências compartilhadas e os insights oferecidos por nossos alunos e participantes contribuirão para um diálogo contínuo sobre como podemos transformar positivamente a abordagem em relação à saúde mental em ambientes acadêmicos e assistenciais na saúde. Agradecemos a todos os ouvintes por se juntarem a nós neste episódio. Se você gostou desta conversa, compartilhe, comente e continue a jornada conosco. Juntos podemos criar uma sociedade mais compassiva, onde cada indivíduo recebe a dignidade e o cuidado que merecem. Este foi o podcast Andragógica. Obrigada pela sua participação e até o próximo episódio.